Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No final desta interpelação que os Verdes agendaram, interessa antes de mais sublinhar não só a importância da matéria abordada, mas também o reconhecimento unânime da importância que a floresta e o mundo rural representam para o nosso país. Durante este debate ficou claro que os grandes problemas da floresta e do abandono do mundo rural decorrem de opções públicas erradas que ao longo de décadas foram cedendo aos interesses da grande indústria das fileiras florestais. A estas cedências é ainda necessário somar a extinção do corpo de guardas florestais, a liberalização do eucalipto, o visível desinvestimento público na floresta, a responsabilização do Estado na gestão da floresta, no ordenamento florestal, no combate à desertificação e ao abandono do mundo rural. Acresce ainda os efeitos da aplicação da PAC, a destruição da pequena e média agricultura, o desaparecimento de milhares e milhares de explorações familiares, o enfraquecimento das estruturas descentralizadas do Ministério da Agricultura e o encerramento de serviços públicos que em muito contribuíram para a desertificação e para o abandono do mundo rural. Mas também ficou claro neste debate que é urgente olhar para a floresta como um setor estratégico e que o reconhecimento do importante recurso económico que a floresta representa para o nosso país não pode nem deve ser incompatível com a defesa e a valorização das outras funções que a floresta desempenha. Ficou claro que se impõe um verdadeiro ordenamento florestal que consiga contrariar as extensas monoculturas, que garanta a limpeza da floresta e a plantação de novas áreas de floresta tradicional, que é necessário valorizar a agricultura e a ocupação do espaço rural, que é urgente fazer nascer o corpo no reforço das estruturas descentralizadas do Ministério da Agricultura. Ficou claro que é necessário inverter a tendência para a florestação em monocultura contínua de espécies altamente comburentes e de crescimento rápido, que é urgente promover o aumento do preço da madeira, seja na mata, seja à entrada das fábricas, e que se impõe travar a expansão da área do eucalipto. Muita coisa ficou clara. Contudo, durante este debate, ficamos sem perceber o que leva ao PSD a afirmar que grande parte do território não tem eucalipto e que a maior parte da floresta portuguesa não é eucalipto, quando os dados do Inventário Florestal Nacional de 2010 nos dizem que a área total de eucalipto conheceu nesse período um aumento de 13% entre 1995 e 2010, sendo a espécie que tem maior ocupação da área florestal no continente, 812 mil hectares, sem contar aqui ainda os efeitos da liberalização do eucalipto promovida pelo governo anterior, o governo PSD-CDS. E também ficamos sem perceber porque é que o PSD afirma e onde o fogo se apaga com mais facilidade, quando todos sabemos que o eucalipto é mais propício ao incêndio do que qualquer outra espécie, que fomenta a propagação dos incêndios para grandes distâncias, que satura o meio ambiente, que empobrece os solos, que seca as linhas de água e que cresce sempre incompatibilizado com a restante biodiversidade da floresta. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a floresta e o mundo rural que hoje temos é tão só o resultado de opções políticas de vários governos, mas também resultado da aplicação da política agrícola comum. A PAC acentuou e agravou substancialmente o abandono da nossa agricultura, a base de ocupação e de vida do mundo rural, e sem agricultura deixa de haver motivos para a permanência das pessoas no mundo rural, daí o abandono e o êxodo rural. E os poucos que vão resistindo, normalmente pessoas já de idade, acabam por ficar à mercê das celuloses numa situação de verdadeira dependência, a quem cedem ou a quem se veem obrigados a ceder as suas propriedades a preços baixos. Está cada vez mais pobre porque está dependente das celuloses e estas perdem o interesse nas terras ao fim de 3 cortes, mais ou menos 25 anos, abandonando o território e deixando os eucaliptos a servir de pasto para as chamas. As pessoas, na sua maioria idosas, sem saúde física nem meios económicos para fazerem a limpeza dos terrenos, ficam à mercê do abandono das celuloses, mas também ficam à mercê dos incêndios. Foi este o resultado das opções políticas erradas que durante décadas foram assumidas pelos governos. Políticas que provocaram consequências graves, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental. Ao nível social, as políticas que promoveram a plantação do eucalipto levaram ao aumento da sua dimensão,
sendo o seu impacto cada vez maior sobre as populações que começam até a ter receio de continuar nessas zonas. Acresce ainda que a monocultura do eucalipto não gera emprego no mundo rural como as outras espécies florestais. É uma espécie que desde a sua origem não precisa de meios e que conheceu uma mecanização muito rápida. No seu processo de extração, por exemplo, uma única pessoa com uma máquina de arranque é suficiente, é o quanto basta, e as consequências ao nível ambiental são absolutamente devastadoras. O eucalipto é uma espécie inimiga da biodiversidade, é egoísta, sovina, seca tudo à sua volta e não é resiliente ao fogo como as outras espécies. Para tratamento dos problemas da nossa floresta e do mundo rural não chega, é pouco, é preciso mais. Por isso mesmo, os Verdes vão continuar a lutar não só para travar e até diminuir a expansão da área do eucalipto no nosso país, como também para procurar formas de potenciar a plantação de espécies autóctones, nomeadamente criando incentivos para a plantação de espécies como o montado de sobro e de azinho. Muito obrigado.